Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um Brasileirômetro para vocês. Voltamos com o quadro que mostra como brasileiros estão se saindo pelo mundo, seja na Europa, na África, na Ásia, pelo futebol no globo terrestre. E hoje falaremos sobre Evanilson, 22 anos de idade, que jogou até meados de 2020 pelo Fluminense, se transferiu para o Porto. Será que ele está bem no futebol europeu? Jogou na equipe principal, na equipe B do Porto? Quanto tempo ele ainda tem de contrato? Pode voltar para o futebol brasileiro? Tudo isso falaremos no vídeo de hoje. Mas antes, preciso te lembrar que é muito importante, pessoal, se inscrever na FBTV, deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar o nosso conteúdo com os amigos em redes sociais e grupos de WhatsApp e deixar seu comentário se gostou do nosso vídeo, sugerir outros atletas para aparecerem no Brasileirômetro. Conto muito com a interação de vocês, beleza? Posso contar com essa moral da galera? Agora sim, mas antes de começarmos, preciso te lembrar da Bet Nacional, casa de apostas da FBTV. Galera, na Bet Nacional, além de você encontrar as melhores cotações do mercado, saques e depósitos são instantâneos, tudo via Pix, sem enrolação. E não esqueça do nosso cupom para fazer o cadastro, tá passando na tela o nosso cupom e também está na descrição ao lado do link para você conhecer a Bet Nacional, beleza? Agora sim, dei os recadinhos, podemos começar com os números de Evanilson na tela. Vamos lá, pessoal, assim como a gente faz nos scouts, Brasileirômetro também começa com os números do jogador. Lembrando que o Evanilson tem 22 anos de idade, 1,83 m e joga, desde que saiu do Fluminense, pelo Porto, tradicionalíssima equipe do futebol português. Esses números, pessoal, nesse quadrinho são referentes à temporada 20/21, quando ele chega ao velho continente, e também já esse início de temporada 21/22 na Europa. Então são todos os seus números pela equipe principal do Porto. Vamos lá. 29 partidas com a camisa dos Dragões, 6 delas como titular, 6 gols marcados, nenhuma assistência, uma pré-assistência, 8 passes para finalização, 24 arremates com 42% de acerto no gol adversário, ganhou 37% das disputas de bola por cima, não é um rendimento bom para o centroavante, mas no Fluminense ele tinha um rendimento ainda pior nesse fundamento. Então lá na Europa ele está melhorando um pouco na questão da briga com os zagueiros por cima. Sofreu 33 faltas, tomou 3 cartõezinhos amarelos e não foi expulso nenhuma vez o Evanilson com a camisa do Porto, lá em Portugal. Bem, pessoal, vendo esse quadrinho a gente percebe que o Evanilson ainda não conseguiu deslanchar lá no velho continente. Entrou em campo menos de 30 vezes, 29 jogos, e apenas 6 deles como titular, 6 gols marcados. Se a gente pegar a minutagem, nem tá tão ruim assim. Ele jogou tão pouco que a média de gol por minuto deve estar até razoável. Mas, por exemplo, nessa temporada 21/22, ele só fez gol uma vez, que foi um jogo que ele entrou pela Copa de Portugal, onde o Porto usou uma equipe alternativa, jogou contra uma equipe fraquíssima de segunda, terceira divisão lá de Portugal. Ele marcou 2 desses 6 gols com a camisa do Porto nessa partida da Copa de Portugal. Então, definitivamente, ele ainda não conseguiu se encontrar com a camisa do Porto, ainda não consegue ser uma peça importante no contexto do futebol português, beleza? Muitos podem se perguntar, pô, Felipe, será que ele tá jogando pelo lado do campo? Tá sendo um segundo atacante lá em Portugal? Tem sido um homem-gol, pelo menos a nível de posicionamento, dentro de campo, assim como era no Fluminense? Resposta para vocês poderem entender. Mapas de movimentação, pessoal, da temporada 2020 com a camisa do Fluminense e 20/21 e 21/22 lá em Portugal. A gente percebe que nos dois mapas, aquela região ali do comando do ataque, a região central da área do ataque, tá bem vermelhona, mas no Fluminense ele conseguia ter mais participação, pegava muito mais na bola pelo Fluminense, jogou mais minutos, teve mais toques na bola, então isso deixa o mapa mais aquecido. Como um todo, a gente percebe que pelo Flu, muitas vezes ele foi um cara de muita mobilidade, caía para a direita, caía para a esquerda, não chegava a ser um ponta, por mais que o Odair Helman tenha usado ele uma vez ou outra assim, mas no geral era um centroavante que ficava fixo no ataque e caía também para os lados para receber, para dar opção, para poder puxar eventualmente um contra-ataque. Era um cara muito mais móvel no Fluminense do que vem sendo no futebol português, beleza? Alguns vão se perguntar também, pô, Felipe, mas eu tenho visto no YouTube, vira e mexe, estou nas redes sociais, e já vi alguns vídeos do Evanilson fazendo gol lá em Portugal. Ele chegou a ser convocado para a seleção olímpica nessa temporada. Como é que a gente tem visto tantos gols dele assim nos vídeos, nas redes sociais, e olhando agora esse quadrinho,
a gente vê que ele fez apenas 6 gols. Será que ele teve alguma participação pela equipe B do Porto? Jogou jogos profissionais pela equipe alternativa do time português? A resposta é sim, e já chamo na tela para a gente poder acompanhar um comparativo dos seus números com a equipe principal do Porto e também com o Porto 2, Porto B, como aqui no Brasil a gente gosta de chamar. Lembrando que o Porto B, o Porto 2, joga a segunda divisão, o Campeonato Profissional de Portugal. Ele fez 5 partidas pelo Porto B na temporada 20/21. Então, os números dele como um todo, né, somando toda a sua passagem lá em Portugal, que está em andamento, tem um pouquinho mais de jogos. Né? São 5 jogos pelo Porto B, além dos 29 pelo Porto principal, 6 gols marcados em 5 jogos, ou seja, quando ele desceu para jogar na segunda divisão portuguesa, aí sim ele sobrou e sobrou muito, né? Uma média superior a um gol por partida. Não deu nenhuma assistência, nenhuma pré-assistência, apenas um passe para finalização, 9 arremates com 89% de acerto no gol, ou seja, praticamente todos os chutes que ele deu jogando na segunda divisão portuguesa acertaram o alvo, quase todos entraram, né? 6 dos 9 chutes foram parar no fundo do barbante. Então a gente percebe que jogando pelo Porto B, pessoal, ele teve muito mais destaque do que pela equipe principal do Porto. Talvez por isso ele tenha descido, jogado um pouco destacado, aí voltou mais uma vez para integrar o elenco do Porto principal. Chegou a jogar a Champions League na temporada passada, mas ainda não conseguiu deslanchar, fazer muitos gols, ter muitos minutos com a equipe principal do Porto. Beleza? Voltando para mim. Pessoal, reta final do nosso vídeo. Muita gente deve estar vendo esse quadrinho e se pergunta, pô, Felipe, então o Evanilson deve estar acessível para voltar para o futebol brasileiro. Será que o Porto não quer emprestar o jogador para ele voltar a ter ritmo de jogo, a de readquirir protagonismo, recuperar confiança, ou até mesmo ser vendido para o Porto recuperar o investimento? Bem, pessoal, a gente olhando no site Transfermarkt, a gente percebe que o contrato do Evanilson com o Porto vai até o meio de 2025. O Porto gastou cerca de 9 milhões de euros para contratar o jogador da Tombense, né? Ele estava no Fluminense, mas ele pertencia economicamente à Tombense. Então o Porto fez um certo investimento. Eu não acredito que nesse momento o Porto aceitaria emprestar o jogador para equipes aqui no Brasil. Talvez só com o time pagar pelo empréstimo, tentar comprar o jogador, uma parte dos direitos, talvez tenha negócio, mas não acredito que seja uma negociação barata. Acredito que o Porto, se ele continuar dessa forma, vai acabar emprestando sim o atleta, ou em dezembro agora, ou no meio do ano que vem, mas eu acho que ele vai tentar ainda reaproveitar o jogador na Europa. Mas, de qualquer forma, vale muito para os clubes brasileiros continuarem de olho na situação do Evanilson, porque se ele for desvalorizando, ficar mais essa temporada sem jogar, for emprestado mais uma vez e também não conseguir performar em alto nível, talvez o Porto já comece a ver com bons olhos o empréstimo para o futebol brasileiro, onde ele atua em melhor nível, né, em 2020, pelo Fluminense, para poder se valorizar ou então readquirir confiança para voltar para jogar pelo Porto. Nesse momento, só acredito no Evanilson voltando ao futebol brasileiro com muito cascalho envolvido, mas quem sabe daqui a 18, 12 meses, essa situação não mude, beleza? Então é isso, pessoal, mostrei bastante para vocês do Evanilson, desde que ele saiu do Fluminense. Digam nos comentários se vocês gostaram do vídeo, peçam sugestões de outros atletas para a gente colocar no Brasileirômetro. Nós estamos com janela de transferências fechada, então os scouts estão pausados até o final do ano. Vamos ter mais indicações, vamos ter muito Brasileirômetro, mais lives aqui no canal, então quero sugestões de conteúdo para vocês. Digam se gostariam do Evanilson no time de vocês. Torcedores do Fluminense estão ou não estão com saudade do jogador? Caixa de comentários 100% aberta para todo mundo. Não esqueça também de deixar o like, se inscrever e compartilhar com a galera. Beleza? Fechei a tampa do nosso Brasileirômetro. Espero muito que vocês tenham gostado. E não esqueça de ativar o sininho que vem muito mais vídeo por aí. Valeu! Enquanto uns dizem, aqui tem mais bônus, aqui é mais lucro, a gente prova. Quem joga na Bet Nacional tá rindo à toa. Cotação sem comparação, campinho interativo com estatísticas, saques imediatos via Pix, tecnologia de encerramento de apostas. Bet Nacional, aqui tá jogo.